Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Pois é, João Dória está fora da disputa pela presidência da República e disse que sai com o coração ferido, mas a alma leve. A alma leve porque, pelo menos por um tempo, ele deixa de ser alvo de fogo amigo, né? De tiros que são desferidos desde a própria trincheira, o que tem acontecido há muito tempo. E claro, quando ele fala em coração ferido, porque ele sabe que não tomou uma decisão que ele queria tomar. Ele tomou a decisão antes que tomassem a decisão por ele, o que teria um peso muito maior, seria muito mais desgastante, constrangedor, humilhante. Então ele resolveu antecipar-se ao próprio partido. Falava-se muito na história do Cristiano Machado, mas na época houve o pudor do então PSD, não tem nada a ver com o PSD do Kassab, né? PSD antigo, PSD que teve como presidente da República o Juscelino Kubitschek e tal. Aliás, o Juscelino é o sujeito que o Rodrigo Pacheco tenta emular, né? Sempre com fracassos ao fim das tentativas. Mas em 1950, o PSD tinha Cristiano Machado como candidato à presidência. Só que figuras importantes do partido resolveram apoiar Getúlio Vargas, entendendo que era uma canoa furada. Primeiro, eles achavam que o Getúlio ia ganhar, e ganhou. E queriam estar próximos do Getúlio, que era, embora ligado historicamente ao PTB, né, o Partido do Getúlio, era também ligado ao PSD. O Getúlio tinha dois braços políticos, o PTB e o PSD. Então, uma grande parte do PSD resolveu apoiar o Getúlio, que ganhou a eleição. Porém, a candidatura do Cristiano Machado foi mantida até o final. A situação do Dória é muito diferente. Primeiro, o Dória tem um telhado de vidro em relação a compromissos políticos. Porque em 2018 ele tentou puxar o tapete do Alckmin, que era o candidato do partido à presidência, e presidia o partido naquele momento. Mas o Dória fez movimentos para que fosse ele, João Dória, o candidato à presidência. Obviamente, um tanto quanto empolgado com o que havia conseguido em 2016, quando ganhou a eleição para ser prefeito de São Paulo, e ganhou no primeiro turno. Desde que estabeleceu-se possibilidade de segundo turno, foi a única vez que isso aconteceu em São Paulo, na cidade de São Paulo. E ele conseguiu. Ganhou no primeiro turno, enfrentando o então prefeito, o Haddad. Pois bem, empolgou-se, tentou ser o candidato do PSDB à presidência, não conseguiu, e aí saiu para governador, né? Lançou-se candidato ao governo do estado e ganhou no segundo turno contra o Márcio França, como todo mundo sabe. Mas desde o primeiro dia de 2019, governador empossado, já dando ordens no Palácio dos Bandeirantes, Dória queria a presidência. Aliás, uma vez, numa entrevista que ele concedeu a gente na Bandeirantes, eu até tive a oportunidade de perguntar para ele que naquele momento havia 3 candidaturas à presidência já conhecidas. Isso foi em 2019. O Bolsonaro, que tinha acabado de ser eleito e que obviamente seria candidato à reeleição. O Ciro Gomes, que desde o fim do primeiro turno de 2018
já havia anunciado que seria candidato em 2022, e ele, João Dória. Naquele momento ainda não era possível afirmar se o Lula teria condições jurídicas de ser candidato ou se seria impedido pela lei da ficha limpa, já que havia condenação, então, em 2 instâncias, o que é suficiente pela lei da ficha limpa para impedir uma candidatura, a não ser num caso excepcional em que a Justiça Eleitoral concorde com a candidatura. Já aconteceu. Pois bem, a resposta do Dória foi que... A resposta óbvia, né? Que geralmente os políticos dão. Não, é muito cedo, não é hora de pensar em candidatura, é hora de pensar na gestão. Palavra muito cara ao Dória. Mas ele já era candidato. E a demonstração clara de que ele era candidato é que já em janeiro de 19, o Dória dava sinais de qual seria a estratégia. Atirar em Lula e Bolsonaro. Causou estranheza que ele atirasse tão cedo em Bolsonaro, porque ele pegou carona na campanha do Bolsonaro quando estava disputando o segundo turno com o Márcio França. Pegou carona explicitamente. Não houve nem aquele jeito, né, meio toma não tô do Zema, né? O Zema, ele também pegou carona, mas ali de uma maneira comedida, né? Dando sinais, tamo nessa. O Dória não. O Dória vestiu literalmente a camiseta Bolsodória. Literalmente porque ele vestiu mesmo, camiseta amarela, né? Bolsodória. Era essa a ideia. Eu sou Bolsonaro em São Paulo. Era essa a ideia do Dória, né? Ganhou a eleição, mas já nos primeiros momentos no Palácio dos Bandeirantes, ele passa a demonstrar divergências, a criticar. E ali estava claro. A ideia era que ele, Dória, continuasse atirando no PT, como ele fez em 2016 e em 2018. E ele tentava, inclusive, firmar a ideia ali de que ele era o grande oponente da rotulada esquerda, né? Tanto que, vocês estão lembrados, uma coisa até meio infantil, né? Aquela história do Márcio Cuba, que era o Márcio França, né? Ele é do Partido Socialista e tal, é vermelho, aquelas coisas, né? Infanto-juvenis. E daí veio até a história do Márcio Cuba e tal. Então a ideia dele era continuar nessa linha, porém, ao mesmo tempo, atacando o Bolsonaro. Porque o Dória, ele é um sujeito inteligente. E ele sacou imediatamente e falou, bom, 2022 será PT contra Bolsonaro. Ele ainda não sabia se seria o Lula, mas sabia que seria PT contra Bolsonaro, né? E que a chance dele era ser a alternativa a esse embate. Aquela história de polarização, né? Seria a alternativa. O terceiro nome. Quem não gosta de um nem de outro, teria uma alternativa. Ele, João Dória. Essa foi a ideia. E é claro que isso imediatamente provocou um aumento considerável da rejeição a João Dória. Por quê? Ele já tinha a rejeição dos petistas e dos lulistas. Por que eu digo petistas e lulistas? É claro, a maioria absoluta dos lulistas é petista. Porém, há os que não são. Eu conheço gente que vota no Lula em qualquer circunstância, mas não vota no PT em qualquer circunstância. Não vota para governador, não vota para senador, não vota para deputado, não gosta de muita gente no partido, mas o Lula é a parte.
sempre vota no Lula. É lulista, não é petista, porque não vota no PT necessariamente, nos outros cargos. Mas Lula vota sempre. Então, lulistas, petistas ou não, e claro, petistas, uma versão desde sempre ao Dória, desde a campanha de 2016. Inclusive a maneira como ele se referia ao fato de o Lula estar na prisão em Curitiba, isso em 2018. Né? Então havia ali uma mistura de condenação com ironia. Né? E os petistas, claro, rejeitam o nome do Dória. Em 2019, ele foi construindo uma outra fonte de rejeição dos bolsonaristas. Então ele passou a ter rejeição dos lulistas e dos bolsonaristas. Por que ele tem rejeição tão alta? Porque muitos bolsonaristas e muitos lulistas, se não todos, nunca, né? Nunca. Porque você pensa o seguinte, Lula versus Dória no segundo turno. Muitos bolsonaristas, quando pesquisados, quando perguntados, quando inquiridos, respondiam para o pesquisador, anula o voto. Lula versus Bolsonaro no eventual segundo turno. A maioria absoluta dos lulistas, petistas, quando perguntados, responderam, anula o voto. Não vota em nenhum dos dois. Não é? Então, a rejeição dele agigantou-se. Mas ele sabia disso, porém apostava, bom, eu terei comigo os que não querem nem Lula nem Bolsonaro. E antes do Lula ter a sua situação jurídica resolvida, ainda que parcialmente, para poder ser candidato, ele dizia, os que não querem nem PT nem Bolsonaro e não comigo. Mas houve, com a pandemia, houve uma oportunidade nova. Eu serei o senhor vacina, não é? E vou usar a palavra negacionista para Bolsonaro a cada entrevista, mesmo quando não mencioná-lo. Falarei dos negacionistas e todos saberão de quem eu estarei falando. A vacina não trouxe para o Dória apoio popular suficiente. Não tirou. Claro que não, seria uma aberração. Mas, quando ele mergulha na história do passaporte sanitário, ali a rejeição cresce absurdamente em São Paulo. No interior de São Paulo. A ideia de passaporte sanitário, uma ideia historicamente ligada não apenas a regimes autoritários de maneira geral, mas ao mais canalha dos regimes dos tempos modernos, que é o nazismo. Isso recebeu apoio da mídia, em parte, parte da mídia, que, por sua vez, mergulhou cegamente em alguns pontos de vista, mas a população, o sujeito ali na rua, além daqueles que tiveram impactos pessoais na sua vida profissional, econômica, social, por causa de medidas adotadas pelo governo de São Paulo. Claro que havia no ambiente do Dória, nos seus apoiadores, no seu partido e na imprensa, isso impressiona muito os políticos. Muito. Quando ele percebe que ele tem apoio de determinados veículos, ele acha que o apoio popular é decorrência imediata. Não é. Não é. O Brizola ganhou a eleição no quintal da Globo. E olha que na época a influência da Globo era muito maior do que hoje. Muito maior. Ele ganhou no quintal, ganhou no Rio de Janeiro.
com campanha explícita. Não era assim, né? Notícias desfavoráveis ao Brizola. Era artilharia pesada, Jornal Nacional, editorial de O Globo, assinado por Roberto Marinho. Era preciso derrotar o Brizola. E isso na cidade e no estado onde a Globo tem mais influência. O Rio de Janeiro. Não só na capital, mas em todo o estado fluminense. O Brizola ganhou. Mas os caras ainda acham que é automático. Se eu tô bem, se o tratamento dado à minha iniciativa, ao meu discurso, no Jornal Nacional, é um tratamento favorável, pô, o povo tá comigo. Isso não existe. Não existe. Há muito tempo. Década de 80, Leonel Brizola. Mas, não importa. O Dória pensou, bom, assim como em 2016 eu saí de um percentual ridículo, irrelevante, e ganhei a eleição no primeiro turno, é possível fazer de novo. Assim como em 2018, uma batalha mais pesada, eu também fiquei atrás nas pesquisas um tempo, depois ganhei a eleição, é possível fazer de novo. E aí, ele teve de fazer alguns movimentos. Primeiro, de certa forma, de novo, dar um chega pra lá, agora com sucesso, no Alckmin. Para ter Rodrigo Garcia, um aliado, seu vice, como candidato do PSDB ao governo. Rodrigo Garcia saiu do partido dele e foi pro PSDB. Saiu do DEM e foi pro PSDB. Disse pro Alckmin, você pode ser candidato a deputado. Agora, se for Senado, a gente tem de ver o que o Serra vai fazer da vida. Porque o Serra tem a preferência porque ele já é senador. Se ele quiser renovar o mandato, o partido deve apoiá-lo para que ele seja candidato. Se o senhor quiser ser candidato ao governo do Estado, façamos uma prévia. E o Alckmin disse não quero prévia. E o resultado foi que ele saiu, hoje é candidato a vice na chapa do Lula. Ainda não formalizada a chapa, mas é o candidato a vice na chapa do Lula. Mas o Dória foi exatamente o roteiro que ele imaginou. O Alckmin cairia fora, sairia do partido, até porque desde 18, o Alckmin, que havia levado o Dória pelas mãos para ser o candidato do PSDB à prefeitura, para disputar as prévias, o Alckmin sentiu-se traído em 18, com razão, e aí não teve mais conversa, senão aquelas conversas formais, encontros formais, etc. O Alckmin, o sujeito não é de reações pesadas, né? Afinal, ele caiu fora. Porém, veio o passo seguinte, prévias. Entra Eduardo Leite, e aí problemas que o Dória tinha no partido desde 2016, quando teve de enfrentar, e só conseguiu por causa do Alckmin, a resistência de José Aníbal, de Goldman, de Serra, de Fernando Henrique inicialmente, de Aloysio Nunes, ou seja, a velha guarda tucana não queria o Dória. Prevaleceu a importância do governo do Estado, o Geraldo Alckmin e tal. E aí ele ganhou as prévias e foi candidato e foi eleito. Mas o rancor continuou, o ressentimento continuou, aumentou em 18, porque aí o seu padrinho também rompe com ele, o Alckmin, sentiu-se traído pelo Dória. Mas ele vai para as prévias, vem o Eduardo Leite e toda essa turma acaricia a candidatura do Eduardo Leite. Mas também gente de fora de São Paulo. Aécio Neves, que o Dória tentou expulsar do PSDB. Tasso Gereissati. Então era muita gente de peso contra a candidatura do Dória. Tentaram melar as prévias. Houve aquela esquisitice
tecnológica, mas ao fim aconteceram as prévias. E o Arthur Virgílio, que apoiou o Dória, dizia: se for para a convenção, se as prévias não acontecerem, o Eduardo Leite vai ganhar. Tem de acontecer esse processo democrático. E o Dória ganhou. Apesar de todo esse passado complicado, ele teve a principal unção que pode haver dentro de um partido. A base escolheu o Dória. E o Eduardo Leite passou os meses seguintes dizendo: estamos com Dória, é nosso candidato, ganhou as prévias. E ao mesmo tempo sugerindo: mas estou por aí. Se precisarem. Teve aquela história de quase ir para o PSD do Kassab. Não foi. Ficou no PSDB. Renunciou ao governo do Rio Grande do Sul. E agora, Eduardo Leite trabalha em duas frentes. Há um grupo que quer que ele seja candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Ele renunciou ao governo do Rio Grande do Sul. Se fosse para disputar a reeleição, não precisava renunciar. Renunciou para ser candidato a presidente. Mesmo depois de ter perdido as prévias, ele renunciou, porque ainda enxergava essa possibilidade. E o Aécio Neves apoiava essa possibilidade. Ele renunciou. Mas agora, ele volta a pedir pesquisas, e elas estão sendo feitas pelo PSDB gaúcho, para saber qual a chance dele de voltar ao Piratini. Então ele pode ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Mas também agora, já um outro grupo dizendo que amanhã, terça-feira, será colocada à mesa da cúpula tucana a ideia de lançar o Eduardo Leite. Se isso acontecer, fica explícita a facada nas costas que deram em João Dória. Se o PSDB resolver agora ter um outro candidato, depois do João Dória renunciar à pré-candidatura firmada, sustentada por um processo interno que é o mais legítimo deles, prévias, será uma facada explícita, pública, para o Brasil inteiro ver. Mas, por enquanto, a ideia é Simone Tebet. E a Tebet já disse: Dória é um aliado, quero ouvi-lo, quero saber que propostas ele tem para o nosso programa de governo. Você imagina a empolgação do Dória dando sugestão para a campanha da Simone Tebet. A empolgação dele. Mas o PSDB fala em apoiar uma candidata que nas pesquisas tem muito menos intenção de voto do que o Dória. Na última, IPESP, metade, 4-2. Uma parte da imprensa que baba de felicidade quando pensa em terceira via, mas ao mesmo tempo se desespera com os pouquíssimos votos, ou com a pouquíssima intenção de voto, que os tais candidatos da tal terceira via têm. Agora começa a dizer o seguinte: não, mas a Simone Tebet tem um empate técnico com o Dória. É empate técnico, sim, 4-2. Em outras pesquisas, 1,5. Ou seja, na pesquisa pura e simples, o Dória teria mais chance que a Simone Tebet. Porém, o PSDB, o MDB e o Cidadania, de Roberto Freire, hein, resolveram apostar numa pesquisa qualitativa que trouxe a informação óbvia. O Aécio Neves falou: gente, é óbvio que vai aparecer na pesquisa que a rejeição dela é muito menor que a do Dória. Óbvio. Porque o Aécio não quer. Ele quer
candidato do partido que não seja o Dória. E na qualitativa, a rejeição da Simone é de 30 e poucos, do Dória é de mais de 50. Então é a Simone. Pode crescer, mas aí há outro problema. Grande parte do MDB, o partido de Simone Tebet, não quer Simone Tebet candidata. Não quer ninguém candidato. Renan Calheiros, Omar Aziz, Eunício Oliveira, José Sarney querem apoio direto, explícito, claro ao Lula. E não é que estão sugerindo, eles já estão em campanha. Assim como no PSDB, antes do Dória retirar a candidatura, o senhor Aloysio Nunes disse que apoia o Lula já no primeiro turno. Mas no PSDB também tem um ponto. Dinheiro. Como dizia Paulo, o apóstolo, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. É raiz de todos os males. Escreveu Paulo. Um sábio, um gênio. E o que os caras falaram? Pera aí, nós vamos colocar dinheiro numa campanha que não vai dar em nada. Caríssima, que é a campanha para presidente. Vamos colocar essa grana que o PSDB tem direito, dinheiro do povo, vamos colocar à disposição das campanhas para deputado federal, deputado estadual, senador, para governadores. Para que vamos gastar esse dinheiro se o sujeito não vai ganhar a eleição? Pragmatismo. Mas na verdade é a soma de tudo isso. O Dória dizendo, não saio da política nem saio do PSDB. Ele está aí, né? Já com voos sonhados na cabeça. E a Simone Tebet tem agora de convencer seu próprio partido que o outro partido, o PSDB, está certo em apoiá-la. Mas não vai conseguir. Essa turma que já disse que é Lula vai continuar com Lula. E há MDBistas no centro-oeste, no norte, com Bolsonaro. Então, e é bom lembrar, muita gente que dizia que votaria no Dória, não necessariamente vai votar na Simone Tebet. Assim como muita gente que diz que vota na Simone Tebet, não votaria no Dória. Não há soma automática, 4 mais 2, não. O que, aliás, não dá grande coisa. Né? Não dá grande coisa, mas nem isso é garantido. Enfim, todo esse carnaval não muda o cenário posto há 1 ano e meio. Talvez alguém ainda consiga mudar essa história. Inclusive os dois protagonistas, Lula e Bolsonaro. Um escorregão histórico pode mudar a história. Mas, por enquanto, muito barulho, muito discurso, renúncias, voltas, sugestões, eu tô aí, pode ser eu, posso ser eu. No final das contas, o cenário continua o mesmo há 1 ano e meio. Lula e Bolsonaro disputando a presidência da República e ainda ninguém conseguiu meter a colher nisso. Ronald. Obrigado pela sua audiência enorme, pelo Dial e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você pelo Facebook também. Muito obrigado, viu, pela confiança aqui em tudo que rola no Bandeirantes Acontece. 4 horas marcou o quinto sinal, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.